é de que a gente deve apurar aquele fato. Muitos casos serão prescritos mesmo com o procedimento já instaurado. Pode não encontrar, né? E pode não encontrar, ele fala em despacho, né? Poderia, perdão, ele fala aqui, não, ele fala pela notificação ou citação, é verdade, inclusive no meio edital. Então, até que haja a citação, até por edital, isso demora um tempo, leva um certo prazo, e não considerar isso interrompido, no processo civil não há problema, você pode levar 3 anos para citar o sujeito. Se o atraso não for imputado ao autor da ação, a prescrição ela retroage a data da propositura. Não há problema algum. Aqui não. Aqui, se a gente demorar para citar, nesse caso, a gente não vai poder fazer essa apuração. Então, nessa perspectiva, eu não estou aplicando a regra do processo, eu estou aplicando a própria lei, mas com essa ressalva de que ela não se volta aos tribunais de contas de forma específica, e por isso a gente tem que tentar, na analogia, adaptar ela às nossas peculiaridades, que sim, dá para a gente considerar que já está instaurado um procedimento e que dentro de um procedimento eu falo em prescrição intercorrente por isso e que a prescrição ela pode ser reconhecida independentemente da relação jurídica processual. Até porque no processo civil a prescrição, em regra, ela ocorre antes do processo. Ela é um fato extraprocessual que produz efeitos no processo. Então, nessa situação, eu acredito que a existência ou não dessa relação jurídica processual não seria decisiva para esse entendimento. Mas, gente, senhores conselheiros, né, é um posicionamento pessoal meu em relação a isso. Eu acho que o importante é que a gente defina, eu acredito que o novo normativo que possa ocorrer, o conselheiro me mencionou que ontem foi lido, e que isso possa ser feito de forma mais rápida pelo tribunal, para a gente realmente voltar as energias para aqueles processos que realmente possam redundar em alguma coisa mais relevante em termos de controle externo. Mas, enfim, na minha percepção, o parecer do colega nesse sentido está adequado ao normativo e eu ratifico o seu posicionamento e, diante da consulta e do questionamento do conselheiro Alberto Pires, no sentido de que, no meu entender, é possível aplicar a regra do parágrafo 1º, porque, uma vez que houve a abertura do procedimento, já houve aquela interrupção inicial e, a partir daí, eu já posso falar em prescrição intercorrente. E antecipo aqui, até reformando o entendimento que eu dei há 30 minutos atrás, de que essa regra do trienal ela não se aplica à prescrição da pretensão executória. Eu entendo que ela se aplica só nesse intervalo, do início do procedimento até o final. A partir dele, aí a previsão ela é específica do artigo 1º-A. E no artigo 1º-A eu não tenho o parágrafo 1º que prevê a intercorrente. Então, a intercorrente dos 3 anos, no meu sentir, pode ser aplicada a partir do início do procedimento até a decisão final do tribunal. Antes é 5 anos, depois é 5 anos. E nesse intervalo eu tenho a de 3 anos, totalmente parado, e a de 5 anos, podendo ser interrompida pela citação também, quando ela ocorrer. Então, senhores conselheiros, esse é o posicionamento, né, que eu, nesse momento, já no adiantar da hora, eu apresento, com todas as ressalvas que possam ocorrer em virtude já do cansaço da gente estar aqui discutindo, e sem prejuízo, obviamente, da gente aprofundar o debate, conversar e discutir, chegar no denominador, que eu acho que isso que é o importante, né? Não é a gente pegar as posições como se fosse algo, uma verdade absoluta, até porque isso não há. Na verdade, a gente tem entendimentos, no momento é esse, mas eu não tenho problema nenhum em adiante, amanhã, mudar o entendimento, entender que de outra forma, não tenho apego nenhum a esses entendimentos. Eu quero apenas tentar melhorar e aperfeiçoar, senhor presidente, senhores conselheiros, é isso que eu tinha a manifestar. Senhor presidente. Não, discussão. Não, eu só ia acrescentar que o processo administrativo ele é característico. Eu, nas minhas razões, não vou revolver os temas, não. Entendo que o procedimento administrativo de controle externo, ele é sui generis. Já disse isso aqui, nem tudo que a gente aplica em outros ramos do direito e a considerarmos a dimensão da interpretação sistemática, há quem entenda que essa interpretação ela só pode ser feita dentro do próprio ramo, não é verdade? Então, a gente tem que ver isso com os devidos cuidados, mas, inclusive, muito do posicionamento do Dr. Ricardo, há muito tempo eu defendi aqui no Pleno e que fazem parte das minhas ressalvas, mesmo quando me curvo à súmula desse tribunal. Na verdade, é isso, é o acréscimo só que eu queria fazer, como tantas outras coisas, que existe uma regra
no Código Civil, que é dada pro particular, que não alberga a questão do particular enquanto gestor público. Não vou dizer que nada de lá se aproveite, claro, que não é dessa forma também fechada, radical. Como também sempre defendi aqui da questão que há uma regra criada por um regramento, poder de polícia que regula uma atividade, um bem, um direito que pode até vir ao bem do ente público, mas regula uma atividade privada e que as competências constitucionais do tribunal não albergam. E mesmo porque não tratamos de um particular, mas de um particular qualificado, gestor público. Essas situações evidentes estão aí nos anais do tribunal e é só o que eu queria acrescentar, mas acredito que o debate vai continuar. O que está sendo gestado pelo tribunal vai resolver a parte do que é executório, somente, da prescrição executória, porque, parece-me pelo que está lá, esta prescrição será declarada de forma administrativa. Multado seria administrativa, não é, doutor Rodrigo? Exatamente. A outra parte da discussão ainda permanece, eu acho que ainda vai ter bons frutos. Eu acho que é salutar, é salutar. A discussão ela nos permite aprimorar sempre a forma da gente raciocinar e encontrar a melhor aplicação do direito, não é? Eu me esforcei muito para não trazer como referência o processo civil, doutor Ricardo, mas a gente não tem como fugir, a gente acaba trazendo o processo civil e quando a gente traz o processo civil apenas reforça aquela tese inicial. A gente pode refutar algumas outras teses, mas refuta a tese de que não é possível ocorrer a incidência da prescrição intercorrente sem que haja uma relação jurídica processual devidamente constituída. Mas, enfim, eu acho que o tema ele já está dos processos bem maduro. Vossa Excelência quer... Gostaria, presidente, porque eu me ensejo aqui. É porque o nosso tribunal, no final das contas, a decisão jurisprudencial que nos deu suporte para esse reconhecimento foi a do mandato de segurança, o 32.201, do DF, né? Cujo relator foi Roberto Barroso. Então, diante dessa discussão, se marcos interruptivos, onde que estamos dar o marco, se ela se interrompe por mais de uma vez ou não, eu mesmo, em princípio, discordava de interrupção por mais de uma vez, por conta da contaminação do processo civil e pela lógica do Instituto da Prescrição, que que o tempo ele pacifica as relações, né, e solidifica o que existe. Bom, mas aí eu fui ler o inteiro teor do mandato de segurança. E nos itens 33, 34 e 35 desse mandato de segurança, ele se coloca claramente, por exemplo, ele tem três interrupções nesse processo específico, e ele aqui cita. Então, por exemplo, a auditoria determinada pelo Tribunal de Contas da União... Que é um fato extraprocessual. Exatamente. Extraprocessual. E ele usou como marco interruptivo. Depois ele utilizou como uma notificação ao gestor e, posteriormente, o acórdão de multa. Então, ele utilizou as três interrupções no processo só. E também como marco e como termo... Né, ele não fala, em momento algum, menciona a abertura de processo. Não, ele fala sim, porque é o seguinte, a tal auditoria foi determinada pelo Tribunal TCU através do acórdão tal, prolatado na seção tal. Então, a seção que determinou a abertura da auditoria, que seria, vamos falar, mutatis mutandis, a abertura do processo da FUNCONTAS, ele teve como um processo interruptivo, né? Então, por conta disso, eu estava querendo inicial, exatamente, né? Conversando com o... E nesses três casos, a renovação por 3 vezes da interrupção. Algo sem fim. Tanto é que, olha, o processo, ele iniciou em 2007... Eu confesso a vocês que essa tese me seduz muito. Não está dentro do processo, entendeu? Aqui, não atuando, evidentemente, como um juiz imparcial, que nós não somos. Nós tutelamos o interesse público. E a nossa relação, ela nunca pode ser triangulizada, né? Mesmo que não existe, vamos
noções comezinhas, partes, lide, interesses, não. Temos regras que o gestor deve seguir e o tribunal verificar se seguiu. Basicamente é isso. Eu tenho um certo cuidado quando a gente raciocina dessa forma, porque nós não podemos ser um Ministério Público que julga, né? O Tribunal de Contas, ele é uma instituição que colabora com a administração pública. Ele tem por finalidade precípua colaborar para a correta ou a melhor aplicação da governança na administração pública. Evidentemente que ele tem atribuições de responsabilização, principalmente quando ele constata que aquele erro que foi praticado, ele extravasa ao erro praticado pelo homem médio. Então tem um intuito, uma má-fé realmente em desviar recursos. Neste caso, o tribunal ele tem que ser, de fato, implacável. E dentro da própria estrutura do Tribunal de Contas é assegurado o modelo do modelo acusatório, né? Modelo acusatório. De que modo se garante a neutralidade do julgador? O julgador, em tese, não poderia abrir processos ou determinar a abertura de processos, mas nós possuímos instâncias dentro do tribunal que exercem essa função acusatória. Então, mutatis mutandis, você trazendo do Poder Judiciário para o Tribunal de Contas, nós temos todo aquele sistema de acusatório, de defesa e de fiscal da lei internalizados na instituição Tribunal de Contas. Razão pela qual eu tenho uma preocupação muito grande, um cuidado muito grande com essa ideia de que pode chegar à conclusão de que o Tribunal de Contas é um Ministério Público que julga também, né? É uma instituição, mas não resta a menor dúvida, conselheiro Anselmo, que nós devemos lutar permanentemente pela defesa da legalidade, da mesma forma que o Ministério Público é o defensor do ordenamento jurídico, porém, ele só defende o ordenamento jurídico quando há interesses coletivos difusos ou quando a própria norma estabelece uma determinada categoria hipossuficiente para que o Ministério Público possa defender. O Ministério Público comum, ele não defende ou não postula em qualquer tipo de ilegalidade, mas somente naquelas ilegalidades que extravasam a esfera da individualidade ou quando o próprio legislador elegeu aquele grupo como hipossuficiente e legitimou o Ministério Público para atuar na defesa daquele grupo. Então, são essas as preocupações. Me parece que a discussão ela vai ficando interminável, porque a gente acaba entrando em outros aspectos do controle externo, mas eu acho que o tema ele já está por demais debatido e a gente passa, portanto, a colher os votos. Conselheiro Anselmo, como Vossa Excelência vota? Só para teimar, ficamos muito confortáveis com a ferramenta, um instrumental que temos, do agir de ofício, e lembrando, não podemos tratar de indiretos, embora indiretamente é flexiblemente isso que se faça, individual homogêneo, coletivo, o que for. O interesse que nós buscamos sempre é um único só, é o interesse público. Se algum deles está lá albergado, a gente não pode fazer essa diferenciação. Mas eu, Excelência, vou até votar nos processos de Vossa Excelência, acompanhando. Vou aqui, não é típico meu, mas vou utilizar de uma razão extrajurídica de decidir, que, na verdade, voto com Vossa Excelência no sentido do processo que o Ministério Público entende diferente, voto com Vossa Excelência de forma a ampliar a atuação do tribunal quando o tribunal reconheceu um equívoco do gestor, equívoco esse que não pode ser passado em branco, sancionando também. Então, nos processos que Vossa Excelência trouxe, aplicando multa, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, e especificamente nesse,
da discussão da questão da prescrição intercorrente, louvando argumentos fortes num sentido e no outro, mas em razão de ampliar aqui o poder de alcance do tribunal, acompanha Vossa Excelência no sancionamento. Conselheiro Alberto, como vota? Senhor presidente, voto com Vossa Excelência em todos os processos, exceto no processo de número 15482 de 2012, pelos motivos que já coloquei, né, em relação à jurisprudência que nós adotamos como paradigma e também com os argumentos do Ministério Público pela prescrição intercorrente. Mas se eles quiserem, o voto vencido, não tem problema. Portanto, proclamo o resultado por unanimidade o processo 14.908/2018 pela aplicação de multa, processo TC 7742/2015 também por unanimidade pela aplicação de multa e o processo TC 15.482/2012 por maioria pela aplicação da sanção pecuniária. Senhores, por fim, eu trago para relatar uma representação que eu vou fazer a leitura resumida da representação. É o processo TC 12.083/2013, que possui como responsável o senhor José Cícero Soares de Almeida e interessado a Controladoria Geral da União. Trata-se de um relatório da CGU, por meio do qual relata irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb, possivelmente praticados pelo município de Maceió, no período compreendido entre 31 de 12 de 2007 e 31 de março de 2010. O processo tramitou pelo Ministério Público de Contas, que emitiu parecer, se pronunciou pelo prosseguimento do processo, se manifestando, e aqui eu pincelei algumas palavras do Ministério Público de Contas que eu vou citar entre aspas, abrem-se aspas. Esta ação se torna de grande importância, inclusive porque ficou constatado que alguns procedimentos licitatórios não passaram por prestação de contas, hipótese a qual demanda que se promova a respectiva tomada de contas com consequente punição do gestor, cabendo, portanto, o devido levantamento de quais os processos administrativos mencionados que não foram submetidos à apreciação desta Corte de Contas. A CGU, em seu relatório, na sua atividade de controle, aponta as seguintes irregularidades: ausência de projeto básico com descrição detalhada sobre serviços a serem realizados, ausência de termo de recebimento de obra provisório e definitivo, não comprovação da publicação do ato da dispensa no Diário Oficial do município, classificação de proposta que apresenta itens diversos dos contemplados na planilha orçamentária de referência como vencedora do processo de convite, ausência de planilhas de medições com descrição detalhada, de modo a identificar quantitativamente e financeiramente os itens executados e emissão de nota fiscal com descrição genérica, fracionamento de despesa na contratação da execução de obras e reformas de escola da Rede Municipal de Ensino de Maceió, direcionamento na contratação de empresa para a realização de obra de engenharia para a construção de Escola Municipal Mestre Isaldino, semelhança gráfica entre as três propostas constantes nos autos do processo de dispensa indicando montagem do processo e direção, deve ser direcionamento da contratação, semelhança entre as três propostas constantes dos autos do processo de dispensa, indicando montagem do processo, deve ser direcionamento da contratação, pagamento realizado em desacordo com o valor estabelecido em contrato,
Classificação de proposta que apresentava itens diversos dos contemplados na planilha orçamentária de referência. Semelhança entre as 3 propostas constantes dos autos do processo de dispensa de licitação de número 7139/2007, destinado à reforma da Escola Municipal Lions Club em caráter emergencial, indicando montagem e direcionamento da contratação. Semelhança entre as 3 propostas constantes dos autos do processo de dispensa de licitação de número 7140/2007, também indicando montagem e direcionamento de contratação. Contratação de empresa para realização de obra, cujo ramo de atividade é incompatível com a realização de obras e serviços de engenharia. Acumulação de cargos públicos com carga horária superior a 60 horas semanais. E, por fim, a não disponibilização de processos licitatórios, ausência de prestação de contas. Este é o relatório, eu vou passar de uma forma resumida para o voto. Peço venha para não ler acerca da competência. Quanto à admissibilidade da representação, verificamos que a comunicação de irregularidade preenche os requisitos do artigo 42 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, combinado com o artigo 190 caput e 191 do Regimento Interno. As irregularidades apontadas referem-se a gestor do município de Maceió no exercício de 2007 e 2010 e que se enquadra na hipótese normativa disposta no inciso 1 do artigo 2 do Regimento Interno. O expediente em referência contém identificação do órgão noticiante, está dirigido em linguagem clara e objetiva, aponta elementos de convicção e encontra-se acompanhado de indícios de irregularidades e ilegalidades apontadas. O relatório da CGU baseia-se na análise dos processos administrativos, e aqui nós temos 24 processos administrativos de contratação desta municipalidade, pontuando a constatação das irregularidades que eu já mencionei anteriormente, possivelmente cometidas pelo gestor nos anos de 2007 e 2010, em violação à Lei 8666, há também indicação de fracionamento de despesa, fracionamento indevido. Enfim, nós trazemos farta jurisprudência, farta doutrina e passo, portanto, à conclusão no sentido de conhecer a comunicação de irregularidade como representação na forma dos artigos 193 e seguintes do Regimento Interno da Corte, em oficiar a Prefeitura de Maceió, enviando-lhe cópia do relatório de folhas 3 a 151, a fim de que apresente no prazo de 15 dias cópia dos autos dos processos mencionados no relatório de controle da CGU, na qual contenha os dados por órgão, ano, nomes, cargos, vínculos, valores e as cargas horárias de todos os servidores efetivos, comissionados, ativos e inativos, ora não disponível no portal de transparência, em citar o senhor José Cícero Soares de Almeida, na condição de então gestor do município de Maceió, durante aqueles exercícios financeiros, para que no prazo de 15 dias possa apresentar defesa, inclusive podendo requerer a produção de outras provas tidas como indispensáveis à elucidação dos fatos, e, por fim, em determinar que, após cumpridas as diligências, transcorrido o prazo de 15 dias, o retorno dos autos para ulteriores deliberações. É como eu estou votando, e com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu vou me ater às diligências da manifestação ministerial havida
no processo 12.083/2013, que trata-se de relatório de fiscalização da Controladoria Geral da União, encaminhado em relação ao recurso do Fundeb utilizados pelo município de Maceió no período de dezembro de 2007 a março de 2010. No parecer da segunda Procuradoria, parecer 2206, foram relacionados os vícios já mencionados pelo eminente relator e há um pedido de uma série de diligências. Então, ratifico aqui a manifestação no sentido de que seja diligenciado, no sentido de que busque o processo referente a cada um dos contratos que o município acabou não apresentando, para que as informações sejam acrescentadas àquelas já apuradas pela CGU, juntando-se ao processo em referência cópia do presente, a fim de que a matéria aqui veiculada seja apreciada, o que justificaria o arquivamento em relação aos pontos em que a providência já foi adotada. Também, diligência no sentido do levantamento dos processos administrativos que não foram apreciados ainda pelo Tribunal de Contas, remessa de cópia aos relatores das contas do prefeito da capital referente aos exercícios de 2007 a 2010, para que seja levado em consideração na apreciação, e também com relação à alegação de acumulação indevida de cargos, o parquet requer a realização de inspeção para averiguar a atual situação dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. Embora o relatório faça menção ao período de 2007 até 2010, as transições de governo ocorridas desde então já implicaram na modificação dos quadros, sendo grande dificuldade e pouca viabilidade da identificação e punição dos ilícitos ocorridos há uma década. Então, seria também importante a realização da inspeção. E, ao final, que o processo seja encaminhado à diretoria competente para análise e retorno dos autos ao Ministério Público. Senhor presidente, é esta a manifestação. Processo em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanhe essas apurações, né? Conselheiro Alberto, como vota? Com Vossa Excelência, senhor presidente. Senhores, minha pauta fica encerrada para o dia de hoje. Eu vou pedir licença a vocês para me ausentar. Eu tenho um compromisso médico agora de 1h30, já estou atrasado com o exame. E eu gostaria de transmitir à presidência, haja vista que o conselheiro Alberto está trazendo vários processos em que eu estou impedido. Eu já me declaro impedido nos mesmos, tanto para votar quanto para presidir a sessão, e transmito à presidência, ao conselheiro Anselmo, comunicando já ao colegiado que assim que eu terminar a assinatura dos acórdãos, eu estarei me ausentando do colegiado, porque tem um compromisso médico particular, desde já ficando a presidência transmitida ao conselheiro Anselmo. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, conselheiro Roberto Pires. Senhor presidente, senhores conselheiros, em meio do Ministério Público, eu peço inicialmente o adiamento para a próxima sessão do processo 162/2018. Processo 162/2018. E passo a relatar, senhor presidente. Conselheiro Alberto, conselheiro Anselmo e demais senhores, ainda em tempo, eu só quero comunicar para fins de registro, junto à coordenação de plenário, que eu estou retirando de pauta o processo 6007/2009, né? Então, eu havia separado aqui entre os processos a relatar, onde o conselheiro Rodrigo não estava e estava impedido, né? Bom, mas isso ficou então sem sentido. Trago então todos pelo voto. O primeiro processo, no processo 14.854 de 2017, a unidade responsável é o Instituto do Meio Ambiente, o IMA. O responsável, o senhor Gustavo Ressurreição Lopes, gestor de 2017, relativo a Funcontas. O gestor, ele não enviou no prazo regulamentar o balancete de abril de 2017. E foi atual do processo.
o gestor tendo sido objeto de defesa, foi encaminhado ao Ministério Público e o Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento da defesa e a consequente aplicação de multa. E é da mesma forma que eu voto, senhor presidente, nesse processo. Vai um por um, vai falar, relator todos. Segundo. Tá. Já o processo 15494 de 2012 trata-se do processo da unidade Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, o responsável, o senhor Alexandre de Melo Toledo, exercício 2015. Esse processo, trago ele pela prescrição, prescrição intercorrente, entendeu? E nesse caso não houve defesa, por isso não foi tramitado para o Ministério Público. Esses dois processos, senhor presidente. Então voto o primeiro pela aplicação da multa, pelos motivos já esposados, e o segundo pela prescrição intercorrente e consequentemente extinção do processo de arquivamento. Esses dois inicialmente. São esses dois inicialmente? Por favor, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, em relação ao processo 14854/2017, ratifico a posição do colega no sentido de aplicação da multa nos termos de voto do relator. Em relação ao processo 15494/2012, que trata da prescrição intercorrente, eu, como não tive acesso aos autos, eu apenas questionaria o relator, confirmando o entendimento de que o processo foi paralisado após o início do procedimento por 3 anos sem qualquer manifestação. Se for realmente esse o caso, o Ministério Público se manifestaria sem maiores problemas pela prescrição. Apenas para a gente deixar o posicionamento claro nos autos. Perfeito. Senhor presidente, senhor conselheiro, Ministério Público, eu tenho aqui, justamente na análise, eu tenho que o primeiro marco da pressão intercorrente se deu do despacho das folhas 8 em 10 de 5 de 2013 e só havendo outra movimentação processual em 10 de 5 de 2017, né? As folhas 8 e as folhas 9, né? E eu vou até inclusive citar especificamente por despacho, né? O que nós chamamos de AUAU, né? AUAU. E o outro, então, o primeiro despacho é em 10 de maio de 2013 e o seguinte, 10 de maio de 2017. Então, senhor presidente, diante dos esclarecimentos do eminente relator, o Ministério Público manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos propostos pelo eminente conselheiro. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio Marcel. Com o relator, presidente. Também o acompanho. Aprovado, senhor relator. Senhor presidente, trago agora que eu havia dividido, entendeu? Por impedimento, então por isso que aparentemente não é uma questão, uma solução lógica. Trago agora outro processo pela aplicação da multa em função da defesa insubsistente. Trata-se do processo 3403 de 2013. Secretaria de Saúde, de Alagoas, também o senhor Alexandre de Melo Toledo, exercício 2012. O senhor Alexandre de Melo Toledo, né, ele enviou, com inobservância do prazo legal, o 5º aditivo do termo de compromisso com o Hospital Ortopédico, descumprindo o prazo regulamentar. Não, é porque ele é o último a relatar, né? Na verdade, eu devia ter vindo mais tarde. E não houve manifestação a respeito. Não, ele apenas encaminhou intempestivamente, né, o aditivo posterior ao prazo, mas sem nenhuma manifestação. Apenas encaminhou o 5º termo de compromisso, né? E foi encaminhado aos autos do Ministério Público e que se manifestou pelo não acolhimento
não é nem da defesa, né? Enfim, mas enfim, pela essa manifestação e, consequentemente, a aplicação da multa. E trago mais outros processos. Esse aí eu me manifesto pela aplicação da multa. O processo 3326 de 2014, Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca, responsável, senhor Rony Tadeu Valença Silva. Processo 3383 de 2013, Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, responsável, senhor Alexandre de Melo Toledo. Processo 18017 de 2011, Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, responsável, senhor Reginaldo José de Andrade. Em todos esses processos, trago, votando pela prescrição intercorrente, de acordo com a súmula número 1 deste Tribunal de Contas. É como eu voto, senhor presidente. Com a palavra, o ministerial. Senhor presidente, e senhores conselheiros, em relação ao processo 18017-2011, houve manifestação ministerial no sentido da prescrição. Ratifico nesta oportunidade nos termos do voto do eminente relator. Em relação ao processo 3403 de 2013 e 3383 de 2013, existe manifestação ministerial no sentido do não acolhimento da defesa e da aplicação de multa. Então, não havendo outros elementos que possam me subsidiar no sentido da prescrição, eu vou ratificar a manifestação havida pelo Ministério Público no sentido da aplicação da penalidade no processo 3403 de 2013 e 3383 de 2013. Por fim, em relação ao processo 3326 de 2014, também há manifestação no sentido de pedido de diligência para redirecionamento da penalidade para o gestor correto. Inicialmente, o procedimento tinha um determinado gestor como alvo, né, da fiscalização, verificou-se que ele não seria o gestor que teria praticado o ilícito e se pede o redirecionamento. Também, diante da ausência de outros elementos, eu reitero a manifestação ministerial no sentido do redirecionamento. Então, esse é o processo do redirecionamento, é o 3326-2014. São essas as manifestações, senhor presidente. Em discussão, né? Senhor presidente, senhor conselheiro, o que acontece é que esse parecer foi anterior, né? Esses pareceres foram anteriores à mudança de posicionamento ou à fixação de posição desta Corte, né? E então, como trago aqui, inclusive, cada um desses, onde no processo 3326 de 2014, a prescrição intercorrente se deu entre 4 de 2 de 2015, as folhas 4, e 27 de 2 de 2015, as folhas 8, né? Que eu vou até... 2015. Desculpa, de 2015 a 2019, okay. A prescrição intercorrente, tá, né? E no outro processo, que é o 3383... Você está reconhecendo de ofício, né? Exatamente, né? Mas como não havia passado pelo Ministério Público, porque já que o entendimento, né, ainda não havia se fixado nessa corte, eu trago em cada processo os marcos, né, os termos. E no processo 3383 de 2013, o marco inicial é o dia 19 de 9 de 2013, ficam as folhas 5 e 6 do processo, e o marco final, que ultrapassa, no caso, 3 anos, é 12 de dezembro de 2016, também todos dois por mais de 3 anos. Ok. Excelência, nesses processos eu vislumbro, mas por isso vou perguntar, não há aplicação de qualquer sanção? Não. Ok. Ministério Público, satisfeito? Senhor presidente, diante dos esclarecimentos do eminente relator, eu acredito que faltou apenas o 3403 de 2013, né? Então, nesses casos em que houve a prescrição intercorrente, eu entendo que ela deve ser reconhecida, e foi muito bem lembrado pelo presidente, com a ressalva que é sempre feita e com base na Lei 9873, de que seja encaminhada a cópia à corregedoria, porque deve ser apurada a responsabilidade. Essa eu não cheguei a mencionar anteriormente, mas é uma manifestação padrão que eu faço em todas as manifestações,
Até porque é o cumprimento da própria lei. A lei fala que quando se aplica a prescrição do parágrafo 1º, deve ser apurada a eventual responsabilização. A gente sabe que pela demanda da Corte muitas vezes essa é a causa, mas enfim, merece o registro. E com relação ao 3403 não chegou a fazer, mas eu acredito que seja a mesma situação. Então, tratando-se de questão relativa à prescrição intercorrente, o Ministério Público, tratando-se de fatos supervenientes, posteriores à manifestação original havida nos autos, eu aqui oralmente pronuncio em favor da prescrição intercorrente, senhor presidente, essa manifestação. Senhor presidente, Roberto, desculpa, só um equívoco aqui de comunicação entre nós. No processo 3403 de 2013, o meu voto é pela aplicação de multa. Ah, perdão, eu pensei que eram todos... perfeito, então perfeito. Certo? Então, nesse caso, tranquilo, o Ministério Público manifesta pela aplicação da penalidade, então. Certo. Fica nos demais prescrição e neste a multa. E aproveitando, né, a ocasião, eu já refleti sobre essa questão do encaminhamento à corregedoria. Então, na minha visão, o que ocorre é que neste tribunal não havia esse reconhecimento sequer de prescrição. Né? E todos esses atos processuais que estão aqui são anteriores a esse reconhecimento. Né? Então, diante disso, eu não vejo que haja, digamos assim, descumprimento, né, do dever funcional, seja de qual seja o servidor, de qual seja a graduação, por conta de não haver esse entendimento. Né? Então, não havia o que descumprir diante disso. Por isso que eu deixo de colocar no deciso aqui. Só posso complementar? Hoje não, você fica à vontade. Senhor presidente, só complementando, veja, eu até concordo com o conselheiro Alberto no sentido de que, em princípio, o argumento de que não havia uma delimitação e a gente poderia até cogitar mesmo do prazo de 10 anos, havia uma insegurança jurídica que não sejam aplicados, mas eu acredito que esse juízo é da atribuição do corregedor. É o corregedor que pode avaliar se, no caso, deve ou não aplicar penalidade, e não os conselheiros em relação ao reconhecimento. É por essa questão que eu entendo que deveria ser encaminhado e na corregedoria, diante do contexto do tribunal e de todas essas questões, esse fato poderia ser analisado, inclusive arquivado, e se o corregedor assim entender, ele pode até estabelecer um marco temporal no sentido da aplicação do prazo, apenas esse esclarecimento, mas deixando bem claro que eu não discordo da tese do conselheiro Alberto, apenas entendo que essa análise seria da atribuição do próprio corregedor, senhor presidente. O parecer. Deixa eu dar um contributo aqui, não sei se vou jogar contra, mas eu acredito que é bem provável, se não todos, mas a grande maioria, não só de conselheiros, poderia ser responsabilizado. Talvez fosse uma boa, né, que imprimiria uma nova forma de trabalho. As brincadeiras, não é o momento, até peço desculpas, peço reverência pela brincadeira, mas em discussão e votação, como voto, o senhor Sérgio Maciel. Com o relator, presidente. Eu acompanho o conselheiro relator também. Senhor relator, aprovados os processos relatados. Senhor presidente, minha pauta está esgotada. Excelências, conselheiro Sérgio, processos... Não, só vim para... Compondo. Perfeito. Ok. Excelência, assim, não tendo mais pauta para o dia de hoje, está francada a palavra. Vossas Excelências, então, acredito que já estão com bastante fome, então, encerra a sessão, convocando-se para o dia e hora regimentais da sessão da segunda Câmara. Muito obrigado. E reza dos senhores.